Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Eu sou Ale Souto, esse é mais um vídeo da série do Portfólio Audiovisual, onde eu falo da minha produção nas artes visuais ao longo de 17 anos de trajetória profissional nas artes visuais. Eu falo de alguns projetos que eu desenvolvi ao longo do tempo, e esses projetos estão hospedados aqui no alesouto.com. Talvez, não sei se essa página vai continuar. Se ela não continuar, esse é um registro, da existência dela, do material publicado nela. Então, aproveito aqui ela para mostrar algumas séries. Eu conecto essas séries por temas de pesquisa, por temas de poética, históricos, diferentes conexões que eu faço. As duas séries de hoje, elas estão conectadas com o território mexicano, com lugares sagrados. A primeira vai ser realizada numa montanha chamada Ajusco, uma montanha sagrada localizada ao sul da cidade do México. E a segunda série vai estar realizada também. A segunda série não, mas a segunda ação. Perdão, não são séries, são duas ações. A primeira nesse lugar que eu falei, no Ajusco, e a segunda no vulcão Chaltepec, em Iztapalapa. Outro lugar também sagrado, em outra parte da cidade. Já mais na saída Puebla, que eu não me lembro, na verdade, a localização, mas não é sul. Sul é o Arrusco. Então, o primeiro projeto que eu vou falar é de Infinito Voo Ancestral, Infinito Vuelo Ancestral. Esse primeiro projeto ele tem uma conexão forte com um fato que eu sempre via no meu bairro natal aqui no Rio de Janeiro, que é Padre Miguel, onde eu falo agora. Então, ao longo da minha permanência no México, muitas vezes alguns projetos eu levava referências, né, na mente do Brasil para falar do que eu queria lá naquele território, mas com referências daqui. E esse é um projeto, mais um desses. Então, quando eu era muito jovem, desde sempre eu via aqui no meu bairro natal, Padre Miguel, aqui nós temos o cemitério do Murundu, e o cemitério do Murundu é um lugar onde há aquele campo aberto, né? Sem fios de eletricidade, sem sistema de eletricidade, né? Todos os cemitérios em geral não têm eletricidade, passa por fora, o que facilita ao voo de pipas, né? Então, muitas pessoas aqui do bairro preferem soltar pipa no cemitério exatamente por isso, porque não tem árvore, tem poucas árvores, pelo menos esse cemitério aqui quase não tem árvore, né? O que é uma coisa que eu acho estranha, porque as árvores dão uma, toda uma questão da sombra para você descansar ali, ele é mais descampado, mas enfim, é uma escolha deles aqui, uma questão de muito tempo e tal. Tem algumas, mas não muitas. Então, o que possibilita esse campo aberto, né, de soltar pipa. Então, eu sempre via isso. Chegando no México, eu estava lá há pouco tempo de morar, um ano, menos de um ano. Essa série é de 2014, esse projeto. Então, eu cheguei no México para morar em 2013. Então, tinha apenas menos de um ano, porque eu cheguei em junho de 2013, tinha meses, não tinha nenhum ano. E a Casa de Cultura de Tlalpan me chamou para fazer um projeto lá. Conversando com o diretor da Casa de Cultura na época, ele me falou que das atividades que eles tinham lá, uma das atividades era uma oficina de pipas, né? E aí ele falou assim, ah, você podia trabalhar com o mestre das pipas e tal. Eu falei assim, ah, e pipa é uma coisa muito comum no meu bairro natal, né, no Rio de Janeiro. Interessante. E aí
E ele falou assim, outras coisas interessantes aqui da gente tem no bairro. Eu comecei a perguntar para ele, né, o que que tem aqui de cultura, o que que tem aqui próximo, para me inspirar mais no projeto, no que apresentar na Casa de Cultura. Eu ia fazer uma oficina. Ele falou, tem um cemitério aqui perto, então tem a pipa. E aí, nesse momento, conectei. Assim, cemitério, pipa, pum, veio toda a minha memória afetiva de infância e lembrei desses garotos que soltavam pipa sobre as sepulturas, né, aqui no cemitério. Muitos aqui no cemitério do Murudu ficam sobre as sepulturas como uma espécie de plataforma e é até meio perigoso, né? Porque aquela laje da sepultura é super fina, mas eles estão ali em cima, eles escolhem algumas mais sólidas, tem umas que são mais sólidas. Então, para mim, sempre me chamou a atenção muito essa imagem da linha que sai desse, que está soltando, né, a pipa e que se estende, né, até a pipa. Então, faz essa conexão entre a sepultura e a pipa, essa extensão, né? E a partir daí eu comecei a pensar ali, e aí veio o Infinito Voo Ancestral, que consiste em quê? É um projeto homenagem a pessoas queridas, falecidas, né, que voltam a viver a partir desse infinito voo ancestral, né? Esse infinito voo acontece da seguinte maneira: todos os participantes que chegavam para a oficina, era uma oficina de pipas, basicamente, né, de elaboração de pipas. Mas essas pipas tinham uma característica: elas levavam, né, a imagem de uma pessoa querida, parente, um professor, um vizinho, um amigo, não precisava ser parente, né? A ancestralidade, ela está muito além de relação de sangue, né? Eu acredito nisso. E aí você passava, né? O participante passava, participava da oficina com o designer. Você levava uma foto, era convidado a levar uma fotinha, 3x4, também que fosse, a gente digitalizava lá. E era perguntar assim, qual cor que você via essa pessoa quando ela estava em vida? Ou quais cores você via? Então, a partir dessas cores, era digitalizada a imagem e era pintado essa imagem, né? Aqui eu lembro que era um homem que tinha um rancho, né, em Guadalajara, aquela imagem daquele mexicano bem, né, aquele bigode, assim, lá. E a pessoa colocou a camisa dele marrom, que conectava com a terra, acho que era a sobrinha dele na época, se não me engano. E levou a foto do tio, que ia visitar de vez em quando na fazenda dele. E a partir dessas imagens digitalizadas e coloridas, a oficina, as pessoas iam para a oficina de pipa, elaboravam uma pipa, a pipa deles lá é uma pipa mais robusta, né? A nossa pipa aqui no Rio de Janeiro é uma pipa muito frágil, né? As varetas muito fininhas. A pipa lá no México é uma vareta, uma robusta, uma pipa grande, a rabiola de tecido, ela é muito pesada. Enfim, o mestre de pipas, que na verdade foi o que me inspirou a fazer esse projeto com a elaboração de pipas, ajudava a confeccionar, né? Como a Tlalpan, essa casa de cultura, né, de Tlalpan, é próximo do Arrusco, dessa montanha, então toda essa cultura está relacionada, né? Essa montanha tem muitos ventos, tem muito vento, né? Uma região com muito vento nessa temporada do ano. É a temporada das pipas. Também me lembrei desse detalhe. Eles falavam que era a temporada das pipas e por isso também surgiu a ideia de fazer esse projeto com as pipas, resgatando essa memória afetiva que eu tinha, né? Aqui no cemitério do Morumbi, Padre Miguel. Então eu levei de Padre Miguel a Tlalpan, ao México. Muito interessante, né? Como a cultura vai migrando e conectando de um lado ao outro, de um ponto ao outro, através da memória, do afeto, do fazer, né? Então você elaborava a pipa, né? O participante elaborava a pipa, colocava a imagem dessa pessoa querida na pipa. Deixa eu ver se eu mostro aqui é, mais detalhes. Não dá para ver muito não, mas aqui está no centro das pipas tem as imagens.
Depois de tudo confeccionado, a gente pediu também para gravar um áudio falando um pouco dessa pessoa. Aqui no meu canal, no YouTube, aqui onde a gente está vendo esse material, tem esse vídeo completo, onde tem os áudios das pessoas e a ação, que a ação consiste em depois todos os que fizeram a oficina, fomos todos juntos em um ônibus, aqui a gente descendo do ônibus, né? A Casa de Cultura disponibilizou um ônibus e convidou as pessoas, os participantes, a levarem cada um sua pipa e a gente fazer esse voo, esse infinito voo ancestral, num dia de sol lindo, com muito vento, com o mestre estava lá também, todas as pessoas foram, né? Então aqui, ó, tem a foto de uma pessoa que esse aqui não foi o que eu fiz também para minha mãe, mas era um senhor assim, com terno. Eu acho que era um professor, e uma pessoa estava distribuindo as pipas entre eles. Então, eu meio que como aqui o pessoal esperando, aqui, escutando aqui, né, eu estava falando um pouco de como surgiu a inspiração do projeto e tudo mais. Aqui são umas fotos da pesquisa do cemitério de Tlalpan, como eu falei no início, né, que o diretor da Casa de Cultura me falou que tinha um cemitério lá, grande, famoso, e eu pedi para a Diane Del Rivero, na época, fazer essas fotos. A Diane que elaborou essa página, a Diane que escreveu tantos textos aqui importantes, também fez essas fotos. Diane, agradecimento muito grande por todos os registros que ela fez. Aqui é muito bonito, então aqui é a foto do túmulo de uma criança, né? Que é muito tocante, né? Todos esses brinquedos, como eles fazem lá no México, decoração, né? No túmulo, entregam tudo isso para a criança ficar próxima dele. É muito, muito bonito. A relação com a morte no México, né? Como as pessoas frequentam o cemitério sempre, vão lá, conversam com os mortos. Aqui tem uma outra lápide muito bonita também, que a Diana, na época, fez a foto, que é muito, muito lindo o texto, né? É de Luiz Alfonso Rondero Garcia, que viveu, encarnou esteve encarnado entre 1953 e 2011, 2011. A série é de 2014, né? Esse projeto. Então tinha apenas 3 anos que ele tinha falecido, estava sepultado ali. Então diz assim: fazedor, né, o fabricante de sonhos. O mundo é assim, tal como você nos contou quando éramos pequenos, antes de dormir, quando éramos meninas antes de dormir. Tão bonito. Vou ler de novo. Fabricante de sonhos. O mundo é tal qual, é assim como você nos contou quando éramos pequenos antes de dormir. Tão bonito, ou tão belo. Em homenagem das filhas a Luiz Afonso Mondero Garcia, no cemitério lá de Tlalpa. Então, tudo isso é um material de pesquisa, né? Que eu levei para o projeto. Aqui umas fotos de detalhes da oficina, tesourinhas, a linha, como eu falei, né? Umas linhas grossas que eles usam, né? Uma pipa bem robusta, com varetas grossas, o que demanda uma quantidade de vento muito grande, né? Para essa pipa subir. Vocês podem ver que são pipas muito grandes. Não, vou abrir maior aqui. Né? Então, essa menina estava super emocionada, estavam todos muito emocionados, né? Desde o início da fabricação, foi um projeto muito, das pipas, foi um projeto muito emotivo, onde essas pessoas voltavam a viver por alguns minutos, o tempo que quisessem ficar ali soltando. Aqui no Rio de Janeiro tem essa coisa de cruzar, né, de cortar, lá não existe isso. Pode soltar lá, pode soltar essa pipa o tempo que quisesse, ficar com essa memória, né? Então era um projeto de memória afetiva, de memória de recordar, como um ritual, era um projeto ritual a partir dessa soltura dessas pipas. Eu estou aqui soltando a pipa também. Agradeço muito ao Horácio Cádico, grande amigo que foi lá e acompanhou, fez todos os registros fotográficos dessa foto dele, todas as outras fotos também são do Horácio, querido amigo. Quero deixar registrado aqui meu agradecimento por todas essas fotos lindas que você fez. Essa aqui também é muito bonita.
Essas todas do Horácio, essa aqui é da Diana, como eu falei. Essa do Horácio também da minha mãe, da pipa da minha mãe voando. Pipa da minha mãe, falecida, Guaracilda Maria Souto Braga. Essa aqui, coloquei esse rosa no fundo, esse grená na roupa dela, ficou meio gótica, minha mãe. Eu fiquei muito emocionado no dia, no momento que a pipa subiu. Eu chorei muito, foi muito bonito. Me conectei muito com ela. Então a ideia era essa, essa conexão através da linha da pipa. Apesar que a gente apesar de não estarmos dentro do cemitério de Tlapa, estávamos na montanha, porque o vento lá é o que propicia a soltura dessas pipas tão pesadas. Mesmo não estando sobre as sepulturas, a conexão entre a imagem né, doente, da pessoa querida falecida e a linha, essa extensão entre nós, essa homenagem, era o centro do projeto. Então aqui tem um pouco de algumas linhas, né? Ação realizada em homenagem aos ancestrais pessoais dos participantes para que se unam num voo atemporal por uns momentos. É, foi realizado pela Casa de Cultura de Tlalpan foram soltas as pipas no Arrusco, na Cidade do México, em 15 de março de 2014. Então, esse é um projeto realizado nesse território, no Arrusco, que é um território sagrado, onde montanhas sagradas, na Cidade do México, de uma mística muito forte. Então, esse é o primeiro projeto que eu quero apresentar hoje. O segundo projeto também é realizado em um território sagrado na Cidade do México, diferente, é o vulcão Chapultepec. A dinâmica desse outro trabalho. Essa aqui é toda uma oficina, né? O Infinito Ancestral foi uma oficina pensada, estruturada, com uma equipe de produção, designer, o mestre de pipas, a organização da produção do ônibus, tudo, né? Um projeto muito estruturado. O segundo projeto, ele é um projeto totalmente espontâneo. Ele é realizado também num lugar sagrado, como eu falei antes, no vulcão, que é o chamado vulcão Chapultepec, na cidade do México, mas em outra região, em Iztapalapa, uma região muito conhecida por ser muito violenta, né? Aqui vai ser um projeto espontâneo. Eu fui convidado pelo Rodrigo Cunha, um amigo que a gente sempre teve uma identidade muito grande, na questão da deriva, né? Naquela prática situacionista de sair caminhando e ver o que acontece, né? Que situações poéticas se dão nesse processo de deriva. Então, o Rodrigo tem um projeto chamado LET, Laboratório de Investigação Territorial, e sempre colaborei com ele no período que eu morei lá. Fizemos várias coisas importantes. O Rodrigo tem um espaço chamado Omnibus, né, que é um ônibus, onde fazia vários projetos. Nessa ocasião aqui, em 2023, 9 anos depois de de Infinito Vulcão Ancestral, o Rodrigo me convidou para conhecer esse vulcão desativado, que é o Tlalotetecutli, perdão, que é o Chapultepec. E eu fui só para dar um passeio, né, com ele, e ele chamou na época o Jorge Vaca, um cineasta argentino, que estava lá na Cidade do México, e o Rodrigo chamou para dar uma volta com a gente. E essa região aí, como tem essa questão que eu já falei da violência e tal, é um lugar também muito usado para desova de corpos, né? Esse é um vulcão desativado que está sendo usado agora para extração de pedra, né, de terra. Muito triste porque é um território tão importante como para se conhecer, para as novas gerações conhecerem, né, para entenderem mais da ancestralidade, né, esse território sagrado. Mas ele está sendo comido totalmente pela
pelo uso desse material, dessas pedras, para a construção civil, né? Esses blocos de pedra vulcânica são muito requisitados na construção civil lá no México. Mas é muita, 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 muita pedra, né? Eles estão, tem lá minerando, lá tem umas máquinas assim, tipo Mad Max, assim, minerando o tempo todo. Então eu cheguei nesse momento lá com o Rodrigo e com o Jorge, e eu fui só para passear, como eu disse antes, mas eu tinha em mente a pesquisa né, de mitologia ancestral mexicana, muito forte a figura de Tlaltecutli. Tlaltecutli é o deus da terra, ou a deusa da terra. É um híbrido entre masculino e feminino. Tem uma língua assim para fora, a iconografia, né? Um cabelo todo enrolado, assim, encaracolado. A língua para fora como fazendo um raio, assim. O que conecta com a ideia de terremoto, né? Esse movimento de tensão, assim, de trepidação. E quando eu cheguei lá, quando eu comecei a sentir esse território vivo, né? A encosta do vulcão, que está sendo retirada todo o tempo, terra, 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 pedra, terra e grava, né? E pedra. Está em constante. é, o vento dá na encosta e causa erosões, erosões e erosões por todos os lados. E é muito impressionante como isso está o tempo todo em movimento, 24 horas por dia, todo o tempo está caindo uma pedra. Vocês vão ver aqui no vídeo, né? Cai pedra aqui, cai lá, pode desbarrancar um pedaço. Até um pouco complicado ficar ali, porque você pensa que parece que a qualquer momento vai cair um barranco na tua cabeça. E quando eu cheguei lá, eu lembrava de Taltecutli, 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 terra, terra, terra. E de algum momento chegou essa ideia de fazer alguma coisa ali. E como estava com o Jorge Vaca, né, cineasta, também assim uma honra estar ali com o Jorge, ali, o trabalho dele é muito, muito bom. O Rodrigo também é uma figura também que sempre me inspirou muito, né? A gente teve uma troca sempre muito boa. E eu falei assim, quero fazer uma performance aqui. Na hora nasceu, assim, né? Então foi uma coisa totalmente sem estudo, sem projeto anterior, o que foi para mim algo muito novo. Aqui no texto fala um pouco disso, né? Quer dizer, novo no sentido de que foi muito importante para mim, depois de todo esse tempo no México, já essa introjeção, né, da cultura tá em mim, como eu entendi. A gente viu aqui no vídeo anterior, aquele, nos vídeos anteriores, dois vídeos antes. Esse aqui é o portfólio número 9, eu acho que eu esqueci de falar antes. Agora eu vou falar. Esse aqui é o portfólio audiovisual número 9. No portfólio audiovisual número 7, nós vimos aquele projeto sobre Zapata, né? E é importante como essa mitologia mexicana ancestral e mais contemporânea, né, como Zapata, e essa aqui, Tlaltecutli, que fala de uma divindade ancestral dos mexicas, já estava tão introjetada em mim, né, depois de 10 anos de morar lá. Esse projeto já é de, esse projeto é de 2023, então já 9 anos de morar lá, enfim, quase 10. Então, como foi tão direto, eu fui direto para o território e não levei nada. Foi só trabalhar com o que estava ali mesmo, aquele lugar. Para mim foi então o texto que a Diane escreveu também esse texto, a Diane editou esse vídeo também. Diane também que cuidou dessa página por muito tempo. Então, também quero deixar meu agradecimento a Diane aqui por esse trabalho que ela fez por bastante tempo. Ela fala no texto que vai ser essa ação representa um novo ciclo de compreensão e desenvolvimento de ações para mim. O processo criativo, que é isso, a partir do entendimento profundo da cultura mexicana e de trabalhar com o que está ali, os elementos que estão ali, sem trazer nada, sabe? Então, por aí vai. Então, deixo com vocês o Tlaltecutli, registro do Jorge Vaca, gestão do Rodrigo Coelho e a edição da Diana Del Rivero. Vamos ver esse
Então, como eu falava antes, né? A encosta do vulcão está o tempo todo em erupções contínuas, assim, né? O vento que dá, erupções não, perdão, em erosões contínuas. O vento que dá na encosta vai agindo, assim, vai caindo terra, caindo pequenos desbarrancamentos, assim. Aqui na imagem do fundo, vocês vão ver que tem uma. Eu selecionei a imagem do fundo aqui, que é também a parte do vulcão. No final, eu vou deixar um pouquinho de tempo, quando deixar de compartilhar aqui o vídeo, a tela, vou deixar um pouquinho para mostrar para vocês. Então vejam lá como está o tempo todo em erosão, o vento que dá. Está vivo, 24 horas está acontecendo. Apesar do vulcão estar, vamos dizer assim, extinto, ele está. O magma não está ali, mas assim, está ativo por essas erosões. Impressionante. Impressionante esse território. E eu senti essa magia ali. Fragmento, o vento dando ali, né? É um campo aberto e é onde eu desenvolvi a minha ação. Vocês vão ver. Então esse foi Tlalotetcutli, essa homenagem a essa divindade, essa força mística da Terra. O vídeo tem uma edição assim que remete muito ao trabalho do Alejandro Jodorowsky, né, que eu sou bastante fã. Então, o vulcão Chapultepec é um vulcão que o Jodorowsky gravou El Topo, aquele filme dele, é muito incrível, que mostra as diferentes, como o discípulo, né, vai matando os mestres e tal, e depois ele entra em crise pelo ego, todo o ego dele, né, e entra numa super crise. Enfim, para mim foi uma honra também trabalhar nesse lugar, toda essa energia que me conectava também, toda a memória que me conectava com Jodorowsky. Então, na edição do vídeo, na época quando a Diane estava editando, a gente trabalhou com esses sons, assim, de explosões vulcânicas. Conecta, eu acho que tem muito a ver com a filmografia com o trabalho do Jodorowsky nesse topo e em outros filmes também. Então, Tlatelolco é um ritual desenvolvido em território ancestral mexica e faz referência à divindade da terra
dessa cultura ancestral. Através do estudo do artista ao longo de seus últimos 10 anos no México e os costumes desse país, essa ação representa um novo ciclo de compreensão e desenvolvimento de ações efetivas em seu processo criativo, aquilo que eu falava antes. A partir do entendimento dessa cosmovisão mexicana, para mim ficou muito direto realizar essa performance sem nenhum artifício de ferramentas ou de elementos, somente com o meu corpo e o que estava ali naquele lugar. E isso para mim foi muito potente, assim, né? Que é o que a Diana falou, que ela também escreveu o texto, né? Que representa um ciclo de compreensão e desenvolvimento de ações efetivas no meu processo, e justamente por isso, né? Relacionado a essas investigações, a possibilidade do entendimento dessa pesquisa, e mais que pesquisa, né? Do entendimento do que é essas forças, né? Representavam na cultura ancestral mexica, deram para mim um enraizamento, uma possibilidade de entrar e fazer essa ação. Eu me coloco ali como a figura do próprio Tlaltecuhtli, né, que se levanta como essa força da terra, mas também, como eu disse antes, né, como é um território que também tem uma presença de desova de cadáveres, tudo isso, é como se fosse uma ressurreição desse tema todo, dessa violência urbana que acontece nesse território. É como se eu estivesse também transmutando essa violência de certa maneira ali, com esse gesto de se levantar, sabe? Por aí tem várias questões com esse corpo levantando nesse lugar. Como a gente viu antes também na série aqui Cósmico, o Produto do Cosmos, para quem está vendo esses vídeos, tem uma caixa, nas Cosmicaixas, que tinha uma rocha vulcânica que dizia: de onde vem o meu corpo? E como é interessante isso, né? A gente vai falando sobre trabalho e o Cido Meirelles falava que a gente estava fazendo o tempo todo a mesma coisa. Cido Meirelles fala isso. Vejam bem isso que interessante, né? Eu, lá nas Cosmicaixas, em 2014, acho, já falava que como uma rocha vulcânica que eu peguei lá em Puebla, mais à frente, né? O vulcão Chapultepec está aqui, Puebla é mais para frente, é a mesma rota de vulcões. Vai ter o Iztaccíhuatl, o Popocatépetl, o Chapultepec está nessa série de vulcões, nessa região do México, e dizia de onde vem meu corpo. E quase 10 anos depois, né, 8 anos depois, 7, eu vou fazer o trabalho onde eu vou sair o meu corpo dentro das rochas vulcânicas. É incrível isso, né? Como a vida proporciona essas possibilidades, né? A gente fala uma coisa e depois essa coisa se materializa, né? De certa forma se materializou. Na época que eu peguei a rocha e botei dentro da caixa, eu não coloquei meu corpo ali, eu coloquei a rocha como se fosse meu corpo. E 8 anos depois eu saio dessa, dessas rochas com o meu corpo. Eu não tinha parado para pensar até agora, gravando esse vídeo. Impressionante, né? Então, todos esses desdobramentos aí ao longo desse tempo, todas essas mágicas, né? Muito mais do que arte. Não dá para falar de arte. É vida, é pulsão, é sentimento, essa coisa, isso que toca, né? Que atravessa, que fala. Nem tem palavra para dizer. É impressionante que acontece quando a gente se coloca assim nessa dimensão, né? Do criativo, diz que talvez seja mais fácil chamar de arte, mas é muito mais do que isso. Então, apresentei para vocês aqui hoje Infinito Voo Ancestral com homenagem aos ancestrais, desde aqui de Padre Miguel até a cidade de México, Tlalpan, um projeto estruturado com oficina, com, como falei antes, né?
um design, com transporte para um lugar específico, e o outro segundo projeto super espontâneo de um passeio, de uma deriva, um passeio. A gente andou bastante sobre esse território lá, viu muita coisa, até que chegou esse momento assim dessa esse gesto espontâneo que surgiu assim. Quero agradecer muito aqui ao Jorge Vaca pelo registro audiovisual, pela gravação, a Diane pela edição, ao Rodrigo pela gestão, por ter feito o convite. A gente, graças a Deus, deu tudo certo nesse dia, já foi tudo bem. Depois o Rodrigo voltou uma semana, duas, com outro grupo e eles foram assaltados nesse mesmo lugar. Então, é um lugar realmente muito, uma energia que pode ser também pesada. E a gente deu tudo certo nesse dia, a gente conseguiu gravar tudo certinho. Mas agradeço também ao Horácio, no vídeo anterior que ele gravou, a Casa de Cultura de Tlalpan. E é isso, esse aqui foi o portfólio audiovisual número 9. Hoje a gente viu Infinito Voo Ancestral e Tlaltecutli, dois projetos realizados em sítio mexicano, em solo mexicano, onde eu aprendi muito, onde me emocionei muito, onde conectei com as energias dessa terra e inesquecíveis esses dois projetos. Deixo aqui esse registro. Agora no finalzinho eu vou deixar aqui um pouquinho a tela para que se veja um pouco mais dessa paisagem do vulcão. A gente se vê no próximo vídeo, então até breve. Tá bom? Então aí o vulcão, um pedaço dele. Até a próxima.